Abra sua Bíblia em Efésios 6:12. Então, aonde a mente vai, o homem segue. Ou seja, tudo começa no nosso pensamento. Que número é? 914. Efésios 6, versículo 12. 6:12. Vamos lá. Efésios 6:12. Amém? Acharam aí? Então, o que diz aí na tua Bíblia? Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados, pode continuar, e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, ou mal, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque a nossa luta, ora, nós vivemos uma guerra, meu irmão. É isso que a gente precisa entender, ó. A Bíblia diz, porque a nossa luta. Se eu estou na luta, nós vemos que nós estamos no mundo no estado de guerra. Mas a nossa guerra, presta atenção, não é contra seres o quê? Humanos. É contra seres humanos? Não. É contra quem? O que diz aí? Contra os principados, os poderes, os dominadores desse mundo de trevas, as forças espirituais do mal. Então, as forças espirituais do mal. A nossa guerra é contra eles, não é contra as pessoas, né? O diabo usa das pessoas, mas não é a pessoa que está por trás da pessoa. Então, o diabo, ele é mentiroso. Lá em João 8:44, Jesus diz assim, que ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então eu preciso aprender a não mentir, porque quando eu minto, eu estou dando a minha boca e prestando para quem? Para o diabo. Então, ele mente para você e para mim. Onde ele vai começar a mentira? Na nossa mente. Porque aí você pega aqui o versículo aí, ó, que aonde você está mesmo, olha. No versículo 16, está escrito assim, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar, vocês estão vendo aí, todos os dardos inflamados do maligno. Lê aí o 16 na sua tradução. Porque as setas inflamadas do maligno vem aonde, meu bem? Na nossa mente. Então, olha só, ele mente, joga dardos na sua mente. Então, primeira coisa, ele diz coisas sobre eu, sobre você, que não é verdade. Onde ele fala? Na mente. Ele é mentiroso e fala, ele usa de nós mesmos, de outras pessoas, de circunstâncias para mentir aonde? Na nossa mente. Mas ele não começa tudo uma vez. Ele é esperto. Ele vai devagarzinho colocando dentro da sua mente. Desce para o seu coração. Se torna real para você. Então, por isso que a nossa mente tem que estar com a palavra de Deus. Então, ele começa bombardeando a sua mente, a minha mente, com dúvida. Ah, mas será? Com medo. Ai, não vai dar certo. Ih, ó. Tá tudo errado. Ixi, nossa. É melhor você não ir, não. Com o que mais? Com pergunta. Ué, mas você tá indo lá, não tá adiantando nada. Que história é essa? Você pode ver que você pensa numa pergunta. Ou começa ele por questionamento dentro da sua cabeça. Será? Ah, não sei não se vai virar.
Então lembra de uma coisa, ele tem uma estratégia de guerra. Por quê? Porque a nossa luta, se é nossa, ele luta contra quem? Contra nós. Então ele tem uma estratégia de guerra. Ele vai o quê? Bombardeando a sua mente. Então a sua mente vai ficando desanimada, você vai ficando com incredulidade. Então um dia você vem, outro dia você fala, ai, não estou tão cansada. Aí vem na sua mente assim, mas também, uma vez só, não tem importância. E aí vai indo, ele vai te minando. Por quê? Porque o diabo, para te atacar, ele precisa te isolar, sair do meio do povo de Deus, para ele te atacar. Então ele começa sutilmente na nossa vida. Ele sabe do que a gente gosta, ele sabe do que a gente não gosta, ele conhece todas as nossas inseguranças e fraquezas, e ele vai te atacar nisso, na sua insegurança e nos nossos medos. Então, ele sabe o que mais te aborrece. Onde ele vai cutucar? No que te aborrece. Você acha que ele é bobo de pôr uma coisa que não te aborrece? De quem ele vai usar? De pessoas próximas, porque se for uma pessoa lá que você nem vê, você não vai ligar. Então você está numa guerra, você precisa entender isso, que ele lança o quê? Olha aí, ele não tem mais jeito, fulano, olha, fulano, meu filho não tem mais jeito, não dá jeito. Ele vai enfiar setas na tua mente, e ele está pronto para investir o tempo necessário, porque ele é muito paciente, ele não é apressado. Ele vai, por isso que a Bíblia diz que na escuridão é tecido uma arma forjada. Ele vai trabalhando nos bastidores, para então ele se pronunciar. Então a gente precisa entender isso. E uma das obras dele começa na nossa mente. Mas glória a Deus que Jesus, lá em 1 João 3,7, está escrito que Jesus veio. Vamos abrir lá para você marcar na sua Bíblia. 1 João é lá no finzinho da Bíblia, tá? 1 João 3, 7 não, 3,8, tá? 1 João 3,8. 1 de João 8. Vocês já acharam, queridas? Olha. Então, olha aqui, vamos ler o que está aqui. Todo mundo achou, Rodriguinho? Dona Neuza achou? Então, tudo certo. Espera aí que a Dona Neuza vai achar para o Rodrigo. Achou? Aline, você achou? Achou. Espera aí que o Rodrigo aí está achando. Então, vamos ver. A gente precisa se munir, não precisa? Deus precisa de nós como intercessores. Tá? Então, olha aqui que diz. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a primeira obra que ele quer fazer é na tua mente. Mas Jesus veio para destruir. Amém? Então eu preciso ter fé nessa palavra. A fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só vem quando você tem um tempo devocional todo dia, que você entra no seu quarto, no seu lugar em secreto e lê a palavra. Aí a fé começa a agir dentro de você. Amém? Amém. Então, existe agora eu quero que você abra lá em 2 Coríntios. Então hoje nós vamos aprender nessa semana a demolir as fortalezas que Satanás coloca na nossa mente. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. 10, do 3 ao 5, acharam? Fala a página, quem achou? 903. 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5.
Acharam, meninos? Então, olha aqui. Vamos ler aqui. Vamos lá, ó. Pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas, ó, risca aí. As armas com quais lutamos não são o quê? Humanas. Pelo contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, olha assim, nós vivemos como humanos, mas nós não lutamos segundo o padrão humano. Ah, ela fala mal, eu falo mal, eu ponho uma mão e cobro com a outra, não é? Ele vai ver se ela fez ou se ele fez, eu vou devolver em dobro, vou falar mal, vou fazer fofoca. Não é assim. Então, as armas, nós temos armas. E é sobre essas armas que nós vamos estudar. As armas com que nós lutamos na guerra, não tem arma? Quando a pessoa vai para a guerra, não tem uma estratégia? O general não fica lá olhando no mapa o que ele vai fazer? O diabo também. Igualzinho. Então, Deus diz assim, ó, vocês não vão para a guerra sem arma, vocês têm que ter o escudo da fé, calçar o evangelho da paz, você tem que levar a paz, não a guerra. O escudo da fé, com o qual eu vou apagar todos os dardos do maligno que vem aonde? Na minha mente. E aí ele continua, ó. Essas armas são poderosas, gente, em Deus, para destruir essas fortalezas que tem na tua mente. Ah, ninguém gosta de mim, eu não dou sorte, nada na minha vida dá certo, não consigo trabalho, eu não consigo mudar de emprego. Todas essas fortalezas você vai aprender a destruir, porque forma uma fortaleza na sua cabeça que você dorme e acorda só pensando na mesma coisa. Não muda. Isso é Satanás, que ele coloca uma fortaleza no seu pensamento. E sabe, é como se você tivesse numa gaiola. O seu Antônio lá tem muitas gaiolas, né? Aquele criador de passarinho. Mas ele põe o passarinho lá dentro, fecha, e ele não consegue sair de lá. Você não consegue tirar o seu pensamento de dentro daquela gaiola. Satanás te prende. Aonde? No pensamento. E aí você acha que nunca vai dar certo, você nunca vai conseguir nada. E aí Jesus veio para destruir as obras dele. Mas ele veio e ele disse, olha, eu já venci o mundo, tenha bom ânimo, eu vou te dar as armas, quem vai lutar é você. Mas as armas são do meu Pai, que são poderosas para destruir isso que está na sua vida. Olha que maravilhoso. Não é? Então olha aqui, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí vem aquela dúvida, mas será que se eu orar dá certo mesmo? Será que se eu vir para a igreja melhora a minha vida? Não, porque a igreja não melhora a vida de ninguém, quem melhora a sua vida é Jesus Cristo. A igreja é um lugar para a gente congregar e para a gente aumentar o reino de Deus, trazer mais pessoas para cá. Amém? Mas eu preciso ter as armas. E levando cativo todo pensamento. Você vai aprender a lidar com os seus pensamentos. É isso que nós vamos falar durante essas semanas. Amém? Por quê? Porque você precisa dominar o seu pensamento. Você não pode... A Bíblia diz assim, que um homem sem domínio próprio é que nem uma cidade deserta, que entra e sai tudo. Você já viu esse terreno baldio? Não vai lá um joga o lixo? Não vai lá o outro joga o lixo? Sua mente é cheia do lixo. O diabo vai lá, joga um lixo, joga outro, joga outro. E aí você não consegue mais, você só fala aquilo. Você pode perceber que você só vai falar da mesma coisa. Você não muda disso. Não muda disso. É assim, assim. Porque é assim, assim, assim. Porque tá disso. Porque eu tô isso. Porque eu tô em guerra. Você tá em guerra, a Bíblia já disse que você tá.
Mas ela diz que você é poderoso para vencer. Então você não tem que falar que você está em guerra. Você tem que falar, eu tenho as armas da milícia do Senhor que destrói tudo que vem contra mim. Amém? A palavra tem poder. Mas ela precisa estar na minha mente. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre isso. O que é uma fortaleza? Então, é uma área da nossa vida que o Satanás mantém preso. Então, às vezes pode ser o seu marido, às vezes pode ser o seu emprego, às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser seu filho. É alguma coisa que ele prende. Ele fala, ó, não dá certo, não vai dar, esquece, ele está perdido. Alguma coisa, ó, você nunca vai ser feliz na vida, esquece. Ele te prende ali. E você não muda disso. Está sempre pensando alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo aqui está mostrando onde é a batalha. É na nossa mente. É na nossa mente. Mas ontem, qual foi a palavra que a gente ouviu aqui, ó? Que Deus falou? E não vos conformei com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você experimentar isso, você tem que renovar o quê? Olha lá, mente. Se você não renovar a sua mente, não tem como. Não se amolde ao padrão desse mundo. O mundo fala isso, ó, não vai dar certo, você não vai mudar, você não vai conseguir, esquece, sua vida vai ser sempre assim. Esse é o padrão do mundo. Mas, quando eu renovo a minha mente na palavra de Deus e leio nessa palavra que Deus me deu armas para mim lutar, eu me levanto e vou para a luta, vou para a guerra. Amém? Então, Davi tem um salmo que eu gosto muito, o Salmo 18, ele diz assim, que persegui meu inimigo e eu alcancei e só voltei depois de ter dado cabo dele. Esmaguei até o ponto que não pôde se levantar. É assim que a gente tem que ser. Leiam o Salmo 18 todo dia, um salmo longo, mas é um salmo de guerra que vai te adestrar a mão para o combate. Então, perseguir, você tem que ir lá, passar que nem trator. Não deixar ele entrar. E ele entra como uma mosquinha. Já viu uma mosquinha? Hoje tinha uma mosquinha chata, seu Antônio estava lá fazendo um negócio pro Gregório. E não era mosquinha, sabe esses mosquitinhos de negócio? Mas era parecia o super-homem mosquitinho, era desse tamanho. E ele ficava aqui no meu... Falei pra Vera, pelo amor de Deus, eu tô no fogão. E eu não vi o mosquito. Então ele começa assim, sabe? Um negocinho aqui, uma rainha aqui... Isso é forma. Tá. Ele vem com uma coisinha aqui, com uma coisinha ali e vai aumentando. Ele é assim que ele age. Então, tudo que não é pensamento de paz, de bem, você tem que deletar. Amém. Da sua mente. Tá bom? Então, nessa semana a gente vai falar sobre essas armas. A primeira arma que a gente vai falar é a palavra de Deus. Então, a primeira arma que Deus te dá para combater a sua mente é a palavra de Deus. Então, como nós estamos fazendo o estudo, você pode trazer o quê? Uma caneta e um lápis para marcar. Eu sou muito boazinha, fiz um resuminho hoje para vocês. Mas não é para vocês acostumarem, certo? Mas é porque isso é muito importante. Se você quiser mudar a sua vida, você tem que mudar a sua mente. Tá bom? Então vamos lá. Abre João. Seu Antônio, vem para mim que página é. Evangelho de João, capítulo 8. Já achou aí? Já fala a cola para eles. João 8. Olha lá, 881. João 8, 31 e 32. Oito, 31 e 32. Pode ler, você já deixa todo mundo achar. Achou todo mundo? Pode ler. Lê bem alto, hein, seu Antônio?
Aí, glória a Deus. Então, olha o que Jesus fala. Aqui Jesus nos diz como devemos, o quê? Ganhar a vitória contra as armadilhas de Satanás. Primeira coisa, a palavra. Disse-lhe Jesus que haviam crido nele. Você crê em Jesus? Então ele fala assim, se você permanecer aonde? Com o pensamento no tuk-tuk, no Facebook, no WhatsApp, é isso que ele está falando? Não. É. Se você permanecer, vamos ler aqui, ó. Na minha olha, 31. São seus discípulo é aquele que segue o mestre. Lembra aquela, faça tudo que o mestre mandar? Não tinha uma brincadeira assim? Então, você tem que fazer tudo agora, seriamente, o que Jesus mandar. Por quê? Porque você vai conhecer a verdade. E a verdade vai o quê? Achou aí? 31. A verdade. Pega aí, João 8. Você está na carta de João, por isso que você não achou. Ó. E conhecereis a verdade. Ó, não tem pressa, viu, Aline? Nós estamos aqui para aprender. Então, e a verdade vos libertará do quê? Dos pensamentos, da enganação do diabo. Ele falar, não tem jeito. Quem é que é mentiroso? O que ele vai te enganar? A mentira. Aonde? E aí eu tenho que aprender a o quê? Guerrear com ele. Com o quê? Com a palavra de Deus. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Vocês lembram disso? Não? Então vamos abrir lá em Mateus 4. Mateus 4. Seu Antônio, fala aí pro povo. Miriam, fala aí. Mateus 4, ó. Vamos ler esse texto que é importante para a gente saber como vencer. Oi? 7:5:2. É, olha aqui, vamos ler, ó. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todos nós somos tentados. Se Jesus foi tentado, você não vai ser tentado? O que é tentado? Ele vai ficar falando no teu ouvido, na tua mente. Então ele diz assim, ó, 3, versículo 3, achou? Eita, senhora, achou? Ó, no 3. Então o tentador, olha que ele tenta, aproximou-lhe e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus vai responder sempre para o diabo, assim está escrito. Ele combateu o diabo pela palavra. Palavra de quem? Do WhatsApp? De Deus. Então, se eu não tiver essa palavra de Deus, eu não vou combater o diabo. Porque é pela palavra. Então, quando vem um pensamento ruim, eu tenho que combater ele com a palavra, substituir. Então, se ele fala, ó, você não tem jeito, você vai... O que colocar na sua mente? A palavra de Deus. Os impossíveis a homens são possíveis a Deus. Amém. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Eu creio em Deus, eu vou ver a glória dele na minha casa, na vida do meu filho, na vida... É isso que eu tenho que combater ele. Ó, assim está descrito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, olha como é fácil combater o diabo. É só falar a palavra de Deus. Mas eu preciso estar com meu coração e minha mente na palavra de Deus. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. A palavra é uma semente que ela vai frutificar conforme você usar. Se você só vier aqui ouvir hoje a palavra e amanhã já passou, ela não vai frutificar. Você tem que ler todo dia. Por isso que é bom. Eu logo que me converti, eu tinha um estudo, que tinha um pastor que dava ninguém. Eu ia com o caderninho, escrevia tudo que ele fazia. Eu tenho esses cadernos, tenho uma biblioteca de caderno em casa.
Eu escrevia tudo. Quando eu chegava em casa, eu ficava a semana inteira estudando só aquilo que ele tinha falado. Todo dia eu ia lá. Às vezes eu não entendia, mas eu ia. Por quê? Porque eu tinha sede de conhecer a palavra de Deus. E foi assim que, foi de pouquinho, não é? O reino de Deus não é assim, bum! Ele vem de pouquinho. Então, se todo dia você, no seu devocional, pegar uma palavra, a palavra que deu, e orar, e ler a palavra, e ler os versículos, quando o inimigo vier com pensamento, o Espírito Santo já vai te falar logo o quê? A palavra de Deus na sua mente, você vai falar e acabou. Eu substituo o que ele está falando de mentira pela verdade. Qual é a verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. Preciso conhecer a verdade. Senão eu vou continuar na mesinha. Você estão entendendo? Então a palavra é uma semente. Quem rouba? Quer ver quem rouba a palavra? Ó, Lucas 8. Mateus, você vai para frente. Você vai abrir em Marcos e depois é Lucas. Lucas 8. 806. Olha lá. Lucas 8. Vamos ver aqui o versículo 11 ao 15. 806. O 8, do 11 Ao 15. Bonitinho. Então vamos ler aqui, ó. Vamos ler, meninas? Olha lá. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então a semente é o quê? A palavra. Hoje você está recebendo uma semente no seu coração. O que você vai fazer com ela? E aí olha no 2. Lê, continua. No 12. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Tá vendo? Você vem aqui e ouve a palavra. Chegou na esquina, chegou na sua casa, aconteceu uma circunstância. Ah, que droga, nossa. Pronto, deixa eu te roubar a palavra do culto na hora. Você saiu, já acabou a sua palavra. Olha aí como é que é. Mas se eu tenho a palavra de Deus, eu vou combater. Falar o quê? Em nome de Jesus, toda divisão, toda facção, todo espírito de guerra, confusão, sai agora da minha casa no nome de Jesus. Acabou. Roubou a palavra? Não. Por isso que Jesus precisa de mulheres edificadoras, mulheres guerreiras de oração. Não é só ficar aqui na oração, é na tua casa, é na tua vida, é na tua família que você precisa orar. E não deixar o pensamento falar, pô, tá vendo? Parece que nem fui no culto. Aí não foi mesmo, minha filha, porque a palavra entrou por aqui no culto e saiu por lá. O diabo veio e o quê? Roubou a sua palavra. Tá vendo? A 13, leu 13, aqui caiu. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quanto a ouvem, mas não tem raiz. Continua. Crerem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Tá vendo? Entrou uma circunstância na minha vida, pronto, eu venho na igreja, glória a Deus, aleluia, nosso culto foi ótimo, sabe o quê? Começa a trabalhar, pumba, recebe uma notícia ruim, ai que droga, porcaria. Acabou a palavra. Por quê? Você não tem na mente nem no coração a palavra de Deus. Então ela não tem raiz. Não aprofunda. Você tá vendo como é que é? Olha 14, lê aí, seu Antônio. Aqui caiu. Caíram entre os espinhos. São os que ouvem, mas seguem seus caminhos, são sufocados pela preocupação, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. E não amadurecem. Tá vendo? Aqui caiu entre espinhos aquele que ouve a palavra. Nossa, mas aquele crente com o pé na igreja, outro pé no mundo. Aí quando tem que fazer, quando chama Deus para fazer alguma coisa que ele faz, não. É o outdoor do mundo, venha para o mundo. Ele larga tudo e vai para o mundo. Então, vai dar fruto, vai? Não.
Não. Mas tem o 15 que somos nós. Aí, lê aí, mire alto. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom, generoso, ouve a palavra e retém, e dão frutos com perseverança. Então, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido a palavra de bom e reto coração, retém. Jesus fala, aquele que guarda as minhas palavras, permanece nas minhas palavras, habita nas minhas palavras, fala as minhas palavras, pensa nas minhas palavras, esses frutificam com perseverança, porque é perseverar todo dia. Porque o inimigo vai querer te enganar todo dia. Nós estamos numa guerra, nós temos armas. Deus está nos dando a primeira arma, que é a palavra. Então, o que eu vou fazer com as armas? Ou eu vou usar, ou eu vou deixar guardada a Bíblia lá, né? O que eu vou fazer? Depende de mim. Deus fala assim, eis que te proponho bênção ou maldição. Escolhe o que você quer viver. Escolhe. A escolha é nossa. Então, eu tenho que plantar essa palavra todo dia no meu coração de manhã ou no horário melhor para você. Mas você tem que plantar essa palavra no teu coração. Por quê? Porque senão ela não vai frutificar. Por quê? Porque logo vem o inimigo e rouba, a circunstância rouba, o problema rouba, a murmuração rouba, quando eu murmuro, não é? Fico murmurando, reclamando, a preocupação, tudo faz com que essa palavra seja roubada da onde? Do coração. Então a gente tem que se levantar, aprender a guerrear. Então a primeira arma que ele vai nos dar é a palavra. Então, para terminar, vamos lá em Filipenses. É curto, porque nós vamos com calma para você praticar isso essa semana. Filipenses, você vai dar testemunho aqui do que a palavra de Deus vai fazer na sua vida. Bem? Que número é? 915, gente. Capítulo 4, versículo 8 e 9. 4, versículo 8 e 9. Acharam, meninas? 8 e 9. Acharam, meninas? Achei, amém. Amém? Então vamos ler. Lê, pode ler. Lê. Pode. Portanto, meus irmãos, 8 e 9. Tá certo, é isso mesmo. Vai lá. finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberão, ouvirão, reverão em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então, o que eu devo pensar? Paulo está falando aqui. O que você deve pensar? Ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento, a sua mente, para que eu experimente, onde o pastor falou aqui, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, eu preciso mudar a minha mente. E eu só mudo se eu tiver a primeira arma, a palavra de Deus. E aqui, olha aqui, o que você aprendeu, recebeu e ouviu, você tem que praticar. Porque se você sair daqui, você ouviu, você recebeu a palavra e você não praticar, o
que você vai ser? Aquilo da parábola da semente. Ou é o espinho, ou é a pedra, ou é o inimigo que a hora que você sair daqui vai roubar a tua palavra. Por quê? Porque você não ouviu, você escutou. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Eu sempre falo isso. Escutar, eu escuto aqui, mas não faço nada. Ouvir, eu ouço, essa palavra desce para o meu coração e eu pratico. Então eu preciso aprender a fazer isso. Então, se eu quero experimentar a boa, perfeita a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que me submeter à palavra de Deus para ser liberto. Amém? Glória a Deus. Então, essa semana, vocês vão fazer uma coisa. Eu vou dar aqui para vocês um resumo de hoje, tá? Para a gente entender, para você ler durante a semana e entender que nós estamos, primeiro, numa guerra. Segundo, que o nosso inimigo é o diabo. Terceiro, que a mente é o nosso campo de batalha. Quarto, que o diabo trabalha para fortalezas na nossa mente. E essas fortalezas são pensamentos ruins, medo, ansiedade, seja lá o que for. E que ele não tem pressa para fazer isso. Ele vai agindo devagarzinho, vai te impregnando, não é? Mas as nossas armas são espirituais. E a primeira arma é a palavra de Deus. Então, essa semana, você vai pegar esse versículo aqui, ó, Filipenses 4, 8 e 9. Você vai escrever no papelzinho e vai andar com ele o dia inteiro. Toda vez que vier um pensamento na sua cabeça, você vai tirar o papel e vai ler alto. Porque a fé vem pelo ouvir, não é pelo pensamento. Então, tudo que você lê da palavra de Deus, você lê em voz alta para você ouvir. Porque quando você faz isso, você começa a dominar a sua mente. Porque quando você fala, você não consegue pensar. Porque você está com a sua atenção na escrita. E quando você fica no pensamento, você começa a mosquinha que passou aí. Amém? Amém? Então, vamos praticar essa semana. Você vai pegar um papelzinho e vai escrever. Amém? Você vai pegar um papel. Olha, gente, eu andei tanto com isso. Às vezes à noite, quando eu tenho ansiedade, eu só fico falando isso na minha mente. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o meu pensamento e o meu coração. E o Deus da paz está comigo. Você vai falar às vezes 50 vezes por dia isso. Isso é perseverança. É você perseverar. Não é só falar uma vez e achar que vai fazer, que não é assim. É uma luta. Luta tem esforço, não tem? Então, para mim impedir o diabo, eu tenho que ter o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos nos levantar para orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos repetir essa oração. Pai amado, peço que o Senhor me perdoe por concentrar meus pensamentos em coisas que não te agradam. Eu oro e peço que o Senhor me ajude a encher a minha mente com pensamentos que são puros, limpos e edificantes, para que eu pratique a palavra de Deus em meu coração. Por isso eu consagro tudo que eu vou fazer ao Senhor, e os meus pensamentos serão estabelecidos por Ti, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Amém, minha irmã, meu irmão, é isso que nós precisamos, só entender que a gente só vence uma batalha se a gente